Olá pessoal, sou Flanker Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like. Quem gostar do conteúdo, assine o canal, porque isso é muito importante para a acessão do conteúdo na plataforma do YouTube, né? E vamos falar de crime social, né? Já que eu falei anteriormente sobre Angela Davis, né? E eu tenho alguns livros, né, que eu vou tentar falar do que se trata e qual crime social é praticado segundo a denúncia daquele livro. Por exemplo, vou começar pelo Gessé de Souza, a elite do atraso, não é? Desde a escravidão à Lava Jato, tá? Aqui o Gessé de Souza, né, o professor, o doutor Gessé de Souza, está falando como a elite brasileira vem desde a escravidão, não é? Criminalizando, né, os mais pobres, né, através do poder econômico, né, que sustenta a elite, a classe média burguesa, né, que pratica esses crimes, né, negando, né, o Estado democrático de direito efetivamente à sociedade brasileira, principalmente os mais pobres, né? E aí Gessé de Souza escreve sobre a ralé brasileira. A ralé que aceita tudo, não é? Aceita porque ela está alienada através da infraestrutura, como diz Marx, né? Que gera poder na superestrutura, e a superestrutura nada mais é, né, que instituições que se tornam servidoras também da elite econômica. Haja vista toda vez que os jornais, quando se manifestam a respeito de crise, falam de mercado, né? O Deus mercado é que regula milhões de brasileiros, ou seja, menos de 10 mil pessoas regulam a vida de todos os milhões de brasileiros, né? E eles que têm importância e não os milhões de brasileiros, né? Ser negro no Brasil hoje, né? E aí é uma coisa que a gente fala de Angela Davis, mas a gente fala aqui dos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, né? Embora a população negra seja apenas 15%, a cada 17 negros, a cada 17 brancos, um branco será preso durante a vida. E a cada 3 negros, um será preso durante a vida, né? E o sistema prisional lá é outro inferno, né? Igual ao do Brasil, tá? A transição no Brasil democrático, né? Aqui mostra como a população vivia, né, no final dos anos 70, começo dos anos 80, a extrema miséria, né, que existia no Brasil, não é? O Brasil que cresceu no milagre econômico, mas que negou o milagre econômico para a maioria da população. Haja vista, né, que nos anos 80, finalzinho dos anos 70, surgem as manifestações do ABC, liderado por então torneiro mecânico e dirigente sindical Luiz Inácio Lula da Silva, né, porque o povo estava passando fome, a inflação chega no governo Sarney a 80% ao mês, não é? Então o que você recebia num mês, no outro valia 80% a menos. Mesmo criando gatilho salarial, né, você sempre tinha uma perda inflacionária, né? Então, sempre para que os rentistas, os que tinham muito dinheiro, aplicavam em poupança e viviam muito bem, obrigado, né? O tráfico de escravos no Brasil, né? Nós trouxemos para o Brasil aproximadamente 12 milhões de negros entre 1554, né? Porque em 1630, mais ou menos, a população escrava indígena foi ultrapassada pela população escrava negra, tá? E aí nós trouxemos 12 milhões de negros para serem escravos no Brasil, a maior migração transoceânica da história da humanidade, né? Esse aqui esse livro aqui eu tenho há muitos anos e ele tá bem velhinho, né? Que é um clássico de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Mostra a miséria, isso aqui já é literatura, mas mostra a miséria social que vivia o Nordeste brasileiro, né? E conta uma trágica história, né? De uma família migrante, não é? De uma família que vive fugindo da seca e chega ao ponto de na extrema fome, comerem a própria cachorra, tá? Vidas Secas. Vila Socó, né? Eu, inclusive, meu trabalho acadêmico discorre de Vila Socó e espero que saia um dia poder produzir um livro, né, sobre o incêndio da Vila Socó, onde suspeita-se que morreu mais de 500 pessoas mortas, carbonizadas, e ninguém foi indenizado na favela de Vila Socó, em Cubatão, em 25 de fevereiro de 1984, né? A maior tragédia de gasoduto da história da humanidade, onde vazou 700 mil litros de gasolina embaixo de uma palafita, né? Uma palafita, né? Que é uma favela de barracos, e a gasolina é mais leve do que a água, e quando começou o incêndio, a temperatura no núcleo chegou a mais de 5 mil graus, tá?
política e rebelião nos anos 30, tá? Essa política e rebelião dos anos 30 já começa basicamente já nos anos 20 com a luta dos comunistas, dos anarquistas pela melhora da jornada de trabalho, pela condição social, por direito a repouso remunerado, por direito a ter férias, por direito a ter carteira assinada. Tudo isso, toda essa luta, né, vem o movimento tenentista e etc., toda essa luta é que gera depois, né, a criação de direitos para a classe trabalhadora. Então, o vermelho significa sangue, tá? Sangue de quê? Sangue do sacrifício, não só desse povo que lutou para trazer direitos que nós temos hoje, né? Mas também sangue de pessoas como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Jesus de Nazaré, Sócrates e outros tantos na história da humanidade que tentaram fazer o bem e pagaram com a vida, tá? Movimentos populares da Idade Média. Por que movimentos populares da Idade Média? Né? A Idade Média é a idade da servidão. O pobre é servo, né? Ele pertence à terra. Ele pertence à terra, né? E a terra, né? Da terra ele não pode sair, né? Da terra e na terra, além de ele viver naquela terrinha pequenininha que ele tinha, o servo, ele tinha que dar 30% da colheita para o senhor feudal, mais 10% de dízimo para a igreja, né? E fora, né? Ele tem que trabalhar tantos dias na terra do senhor e tantos dias na sua terra, que era menos, né? Porque sua terra é menor. Fora taxas como a prima-noite, quando um camponês ia casar com uma camponesa, a sua mulher tinha que dormir a primeira noite com o senhor feudal, né? Veja que legal. Esse aqui, da Leila Hernandes, né? África em sala de aula. Ela conta desde os primórdios da África, né? Até as mais efetivas invasões que começaram no século XVI, né, com as invasões portuguesas, né, a descoberta do tráfico de escravos, o uso nas Antilhas, né, que é uma ilha portuguesa, né, o uso da cana-de-açúcar lá, depois veio a colonização para cá, a mão de obra negra, né, que foi utilizada para exploração, né, os castigos corporais que as pessoas viviam, e é uma longa história, né? Aqui é uma coleção, né? Isso aqui é a coleção da história da ditadura no Brasil, né? A ditadura no Brasil, né, que começa em 1964, justamente quando o Estado queria dar um salto de qualidade, principalmente na questão da educação, né? Com o método Paulo Freire, que eu falei há uma live ou 2 lives atrás, tá? Prisioneiras, do Drauzio Varela. Isso que mostra como são tratadas prisioneiras no Brasil, né? As mulheres, muitas delas inclusive passando por abusos e etc, né? Haja vista, por exemplo, uma mulher quando vai visitar uma pessoa na cadeia, ela tem que se agachar aquela coisa toda para mostrar se não está levando nada, né? Uma humilhação, quando na verdade poderia, ela vai visitar fulano, depois que visitou fulano, vai lá e faz uma revista na sala dele e acabou com o problema. Não precisa colocar a mulher em situação degradante como é colocada, né? Carcereiros, a vida dos carcereiros no Brasil, como é que eles vivem, né? Porque o Estado não tem controle, né, sobre a autonomia dele, e sim dentro da cadeia. Carandiru, a maior prisão da história do Brasil. Carandiru tinha mais de 7 mil detentos, né, e que passou pelo aquele massacre do Carandiru, né, nos anos 90, e que levou, né, a supostos, né, 111 presos, mas muita gente acredita que foi mais, tá? E aí, como foram assassinados, né? Metralhadoras contra a mão, né? Contra a mão, contra a pedra, né? E aí se conta os corpos, né? Cadê o Fleury que não está preso, né? Por isso, cadê os responsáveis que não estão presos? Mas as pessoas perderam seus entes queridos, que estavam presos cumprindo pena, e não existe pena de morte no Brasil, tá? Privataria tucana, isso é crime de rico tucano contra pobre, né? Crime social contra pobre, e nenhum tucano está preso. E olha, esse livro não é um livro, ele é documentos. Isso é documento. Documento, tá? Ó, documento. Documento do quê? Transações criminosas praticadas pela privataria tucana, né? Que não processou o jornalista Amaury Ribeiro Júnior, por quê? Porque isso é documento.
Não tem como processar. Quer processar, você pode ser preso. Rota 66, a história da polícia que mata, né? Só o capitão reformado Conte Lopes matou mais de 150, né? No máximo 5% do que ele matou tinha ficha criminal. O resto era tudo inocente, né? De maioria negra, e aí não tem racismo no Brasil mesmo, né? De maioria negra, né? Pelo simples fato, né? Pela cor da pele, preconceito, né? Achar que ele é um criminoso. Partido da Terra. Isso aqui é crime de rico. Crime de rico praticado, né? E aí as pessoas criminalizam o MST por falta de leitura, né? Aqui tá, ó, que mostra 3.000 políticos acusados de roubarem terras do Estado, né? Legalizarem de forma ilegal, né? E ficarem com ela, que são as chamadas terras devolutas, que poderiam ser direcionadas para a reforma agrária. Crime social, porque o Estatuto da Terra diz que a terra tem função social. E não se faz reforma agrária por quê? Para sobrar mais terra devoluta para o político roubar. Né? E aqui, Michel Foucault, e Michel Foucault eu tenho que falar uma outra live, porque é um assunto mais interessante, mais complicado de se falar, porque Michel Foucault já dizia, né, que a liberdade estava sendo perdida pela humanidade, mesmo com o consenso de aceitarem, né, a Revolução Francesa e suas palavras, né, liberdade, igualdade, fraternidade, não estava sendo cumprido, né? Essa liberdade estava sendo tirada, a igualdade não, porque a igualdade não foi dada, né? A liberdade está sendo tirada porque a igualdade não foi dada, porque não existe fraternidade, né? Não existe solidariedade capitalista, né? O capitalismo cobra, prega efetivamente, né, o individualismo e não o partilhamento, e não a solidariedade, e não olhar os desamparados. Ok, pessoal? É uma pequena biografia, né? Porque aí eu tenho aqui nas minhas instâncias de livro, eu tenho sobre a revolta da vacina, a revolta da chibata, né? E uma série de outros crimes no Brasil, a revolta de Canudos, né? Uma série de crimes que ocorreram no mundo e principalmente no Brasil, devido à negação dos direitos sociais das pessoas mais necessitadas, né? E a passos largos nesse governo estamos partindo para tirar mais direitos, como em breve a gente vai falar do Sistema Único de Saúde. Ok, pessoal? Quem gostou, deixa um like e até a próxima.